Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema do livro 2 de Filosofia, que é o tema democracia. Esse tema está lá na página 81 do livro, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre esse tema. Para começar falando sobre democracia, é importante primeiro a gente entender o significado da palavra, né? É uma palavra que tem origem grega, veio lá do grego. Demos significa povo e cracia significa poder. Então, democracia é o poder do povo. O que quer dizer isso então? A democracia seria um governo do povo, em que o povo tem o poder, é ele quem toma as decisões. E quando que surgiu a democracia? Né? A democracia ela surge na Grécia Antiga, primeiramente, só que era muito diferente da democracia que a gente conhece hoje. A democracia da Grécia Antiga, poucas pessoas podiam participar das decisões, né? Então, estrangeiros, mulheres, escravos, né, não podiam participar, não podiam decidir as coisas da cidade. Então, na verdade, era só a elite, né, só os grandes proprietários, os grandes, as pessoas de grandes famílias, né, ou seja, a elite que tinha direito de participar. Então, uma democracia bem diferente, né? A maioria da população não participava dessas decisões, né? E a democracia como a gente conhece hoje, né, que todo mundo tem direito de participar, ela surge com a Revolução Francesa, lá em 1789. Então, lá no final do século XVIII, né, já faz mais de 200 anos. E foi por conta dos iluministas e do movimento que aconteceu naquele período que defendia que todos tinham direito de participar da política, né? Todos tinham direito de decidir as coisas da cidade, do seu país, do lugar onde ele vivia, né? E no Brasil demorou muito tempo para ter esses direitos, né? Se a gente pensar nas eleições diretas, né? Eu acho que a primeira eleição direta é 1989, então demorou muito tempo para a gente ter esse direito. Então, como que isso funciona? Né? Hoje a gente tem direito ao voto, né, todas as pessoas, e o nosso modelo de democracia é o que a gente chama de representatividade política. Por quê? Representatividade porque a gente escolhe os representantes, né? Não somos nós que tomamos as decisões diretamente. Então, por exemplo, quando uma lei vai ser criada e aprovada, não somos nós, a população, que decide se essa lei vai ser aprovado ou rejeitado. Quem decide são os deputados, os senadores e o presidente. Então, nós escolhemos os deputados, o presidente, os senadores, e eles que tomam as decisões lá no poder. Então, por isso que é uma representatividade política, né? Nós escolhemos as pessoas para nos representar, e são elas que vão tomar as decisões. No caso da Grécia Antiga era diferente, né? As pessoas, como eram poucas pessoas que tinham direito de participar, elas se reuniam em praça pública, né, na Ágora, e lá eles decidiam quais seriam os rumos da cidade, o que eles iriam fazer, tentavam resolver esses problemas que tinham na cidade. Então era uma democracia direta. A pessoa tinha o direito de decidir diretamente ali o que ia acontecer. Hoje não, hoje a gente escolhe um representante e ele que toma as decisões por nós. Além disso, é importante a gente pensar que o voto hoje é secreto, né? Então as outras pessoas não sabem quem a gente votou, a não ser que a gente queira falar. E isso facilita com que a gente tenha mais liberdade, né, para escolher, né? A gente pensar, antigamente existia o voto de cabresto, né, que o nosso voto era aberto, então todas as pessoas sabiam quem você votava, e os grandes fazendeiros, os grandes proprietários, obrigavam as pessoas a votar nele, ou em quem ele apoiava, senão você perdia o emprego, você era expulso da comunidade, enfim, você ia sofrer uma punição por isso. E hoje não, o voto é secreto, né? E é importante também pensarmos que a gente escolhe alguns grupos que vão governar e outros tipos de trabalhos públicos a gente não escolhe. Então a gente escolhe o presidente, né, o deputado, o senador, né? A gente escolhe governador, vereadores, prefeitos, né? Mas, por exemplo, nós não escolhemos os ministros, por exemplo, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, quem escolhe é o presidente. Então, existem cargos que a gente escolhe, por exemplo, do presidente,
mas o presidente quem escolhe os ministros. Então a gente não escolhe todas as pessoas que estarão ali no poder, né, que estarão tomando as decisões, né? Mas a gente escolhe alguém para nos representar e esse alguém escolhe a equipe com quem ele vai trabalhar. Além disso, é importante também a gente pensar que na democracia a gente tem outras participações, né? Então a gente pode, por exemplo, participar de um partido político e se candidatar. Antigamente não eram todos que poderiam, né, ser políticos e ser governantes, né? Hoje a única exigência é que você seja alfabetizado e que você seja filiado a um partido, né? Então, para poder resumir um pouco, né, o que a gente conversou, é importante a gente pensar então que é a democracia, que é esse governo do povo, né? Que hoje todos têm o direito ao voto e a participar como candidatos, né, como políticos. Então a gente tem o direito de tomar as decisões juntos. Pensar na questão da representatividade política, que é o nosso modelo de democracia, em que a gente escolhe o representante e ele que governa pela gente. E pensar que existem cargos que a gente escolhe diretamente, né, como presidente, deputado, governador, senadores, e outros cargos que essas pessoas que a gente escolheu, né, como presidente, escolhe outras pessoas para fazer parte da sua equipe, né, como ministro da Educação, ministro da Saúde, secretário da Educação do Estado. Então, são decisões que esses representantes fazem por nós. Então, é interessante para a gente pensar, né, que a democracia ela não é direta, né, no nosso caso. A gente não escolhe tudo, né, a gente não escolhe as leis, não escolhe alguns cargos públicos, né? A gente tem uma participação direta na escolha de alguns candidatos, mas as decisões que eles tomam são, de certa forma, indiretas. Isso não quer dizer que a gente não possa se manifestar de outras formas, né? Como participar de manifestações, protestos, abaixo-assinados, né? Maneiras de demonstrar que a gente não está satisfeito com as decisões que aquele político está tomando. Então, apesar de ele nos representar e a gente ter escolhido ele, isso não quer dizer que a gente não pode cobrá-los, né? Não pode exigir que eles tomem atitudes diferentes, né? A gente sempre percebe que quando o povo se manifesta, os políticos acabam mudando de ideia. Então a nossa participação ela vai além, né, de simplesmente votar, né? Ela vai acompanhar os políticos, acompanhar o processo, ver tudo que está acontecendo e se manifestar, né? E poder ter o direito de ir contra o governo e lutar por melhorias, né? Às vezes o governo promete uma coisa e você vota naquela pessoa por causa da promessa dela e ela não cumpre, ela faz o contrário, faz coisas que não estava sendo esperado no projeto de governo dele. Então aí cabe a nós, né, se manifestar para que ele cumpra aquilo que ele prometeu, né, para pressionar, né? Então a sociedade tem esse poder, né? Então basicamente é isso desse tema. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, anotem no livro. E agora nós temos o atendimento no chat, né, do CEJA de Americana. Então vocês podem entrar lá no site, sejamericana.com.br, atendimento online, filosofia, né, no caso dessa matéria, e conversar conosco por lá. Em filosofia nós atendemos todas as quintas-feiras, das 8 da manhã até as 9 horas da noite. Então nesse horário, se você entrar no site, no atendimento online, você pode tirar dúvida comigo e com a professora Eduarda também. Então, se vocês precisarem, ficarem com muita dúvida em algum assunto, vocês podem nos procurar por lá, tá bom? Um abraço.